Observe qualquer grupo de amigos, qualquer equipe de trabalho. Quem está no comando ali, aquele que fala mais alto, a pessoa com o título oficial. Na maioria das vezes, não. O verdadeiro líder é muitas vezes o outsider silencioso, o cardeal cinzento que move as peças, enquanto todos pensam que estão tomando suas próprias decisões. Essa sensação é familiar para você, aquela em que uma decisão importante no grupo parece ser tomada por si só, mas depois você rebobina a fita e percebe que a origem de tudo foi um único comentário, quase imperceptível, de alguém que geralmente fica calado. Você sente que está sendo manipulado, mas não consegue provar. É sutil, quase invisível. Ou talvez você seja essa pessoa. Você entende instintivamente como influenciar os outros, mas não compreende totalmente o mecanismo que está usando. Isso não é mágica, é psicologia. E hoje, vamos desmontar o cérebro do manipulador silencioso. Primeiro pilar, o poder da observação. O outsider não gasta energia em discussões inúteis. Ele observa. Ele estuda as motivações, os medos e os desejos de cada um. Ele é um colecionador de informações. Enquanto todos estão gritando, ele está ouvindo. E é por isso que, quando ele finalmente fala, suas palavras atingem o alvo com a precisão de um laser. Ele não ataca o argumento de uma pessoa. Ele ataca a premissa por trás do argumento, que ele descobriu ao observar. Segundo pilar, a técnica de plantar a ideia. O manipulador silencioso nunca dirá, façam o que eu digo. Isso é muito direto e gera resistência. Em vez disso, ele planta a ideia. Ele a lança casualmente. E se tentássemos? Li em algum lugar que essa abordagem pode funcionar. Ele apresenta a ideia como se não fosse dele. Ele permite que outro membro do grupo, mais barulhento, se aproprie dela. O ego dessa pessoa é satisfeito. Ela ganha o crédito. E o objetivo do outsider é alcançado sem que ele entre no campo de batalha. E isso explora um viés cognitivo chamado efeito IKEA. Valorizamos mais as coisas que ajudamos a construir. Ao deixar os outros construírem a ideia dele, ele garante que eles a defenderão com mais fervor. Terceiro pilar, gerenciamento dos fluxos de informação. O cardeal cinzento é um hub de informações. Ele se comunica com cada um individualmente, criando canais privados. Para um, ele dirá uma coisa, para outro, algo um pouco diferente, moldando sutilmente a opinião geral antes mesmo de todos se reunirem. Ele controla a narrativa, controlando o que cada pessoa sabe, e quando ela sabe, no momento da reunião em grupo, a decisão já está predeterminada. O que parece uma discussão democrática é, na verdade, a execução de um roteiro. Quarto pilar, a estratégia da posição fraca. Ao fingir ser fraco, insignificante ou apenas um conselheiro, o outsider evita a responsabilidade direta. Se o plano falhar, quem é o culpado? O líder oficial, claro. Aquele que deu a ordem final. O outsider permanece nas sombras, ileso, pronto para ajudar a analisar os erros e sutilmente sugerir o próximo passo. Isso joga com a aversão humana à responsabilidade. Ninguém quer ser o único culpado pelo fracasso. Vamos ver exemplos práticos. No escritório, lembra daquela reunião onde todos discutiam entre o projeto A e o projeto B? O A era seguro, o B era arriscado. E então o Marcos, o analista quieto, soltou a frase: o projeto B é mais arriscado, claro, mas é o único com potencial para nos levar a um novo mercado. E foi só isso. 15 minutos depois, todos estavam discutindo os detalhes do projeto B, tendo esquecido completamente do A. E Marcos não discutiu, ele não apresentou dados, ele apenas mudou o enquadramento. De risco versus segurança para estagnação versus crescimento. Agora, no grupo de amigos, o grupo está decidindo para onde viajar nas férias. Todos gritam, praia. Mas a Laura, que prefere montanhas, age de forma diferente. Ela diz a um amigo, praia é chato, areia de novo. Mas nas montanhas, que liberdade. Para outro que é fitness. Você queria emagrecer, né? Nas montanhas dá pra fazer umas trilhas ótimas. Para um terceiro que adora redes sociais, as fotos que dá pra tirar lá para o Instagram vão ser incríveis. Resultado, o grupo todo vai para as montanhas e todos estão convencidos de que foi uma decisão conjunta e brilhante. Laura não impôs sua vontade. Ela alinhou o desejo dela com os desejos individuais de cada um. Gênio do mal, talvez. Eficaz? Com certeza. Ok, agora a parte importante. Como lidar com isso? Como se defender de uma manipulação tão sutil? Passo 1. Torne-o invisível, visível. Quando sentir que uma decisão foi tomada por você, pergunte diretamente no grupo. Pessoal, por que exatamente descartamos a ideia original? Quem sugeriu isso primeiro? Isso força o processo para a luz do dia. O manipulador silencioso odeia o holofote. Sua força está nas sombras. Passo 2. Use fatos contra a emoção. A manipulação, muitas vezes, se baseia em palavras carregadas de emoção. Arriscado, chato, incrível. Responda com dados e lógica. Vamos comparar os orçamentos das duas viagens.
Qual é a estatística de falha para projetos como este? Fatos são como água fria em uma discussão acalorada. Eles forçam todos a pensar em vez de apenas sentir. Passo 3. Crie canais de comunicação diretos. Não permita que a informação flua através de uma única pessoa. Insista em chats de grupo, reuniões abertas, documentos compartilhados. Quando a comunicação é aberta e transparente, a capacidade de um indivíduo de controlar a narrativa diminui drasticamente. E por último, tente entender o motivo. Por que essa pessoa age assim? É por necessidade de controle, insegurança, ou uma crença genuína, mas equivocada, de que só ela sabe o que é melhor para o grupo. Entender a motivação não desculpa a manipulação, mas te dá uma vantagem para lidar com ela de forma mais eficaz. Então, o que tiramos de tudo isso? A psicologia do outsider não é sobre o bem ou o mal, é sobre uma profunda compreensão da natureza humana. É uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem, para guiar um grupo a um grande objetivo, eliminando atritos desnecessários, ou para o mal, para satisfazer o próprio ego e sede de poder às custas dos outros. Ao entender esse mecanismo, você não só pode se proteger da manipulação, mas também pode se tornar um verdadeiro líder. Não o mais barulhento, mas o mais influente. Aquele que entende que o verdadeiro poder não está em dar ordens, mas em moldar o consenso.